Queridos, tudo bem com vocês? Eu disse no vídeo anterior que eu voltaria ao versículo 26 do capítulo 12 de 1 Coríntios, tá bom? E eu quero realmente fazer isso agora. O texto diz assim: de maneira que se um membro sofre, todos sofrem com ele. Esse versículo ele aponta para a realidade de que a igreja, no caso o corpo de Cristo, deveria possuir uma unidade espiritual e orgânica tão profunda que o sofrimento, a dor ou a dificuldade de um indivíduo seria inevitavelmente sentidos e partilhados por toda a comunidade, por toda a igreja. Essa é uma coisa que, quando eu estava estudando, mexeu comigo, porque eu sei que essa não é uma realidade vivenciada na maior parte das igrejas, tá? Algumas podem vivenciar isso aqui, mas eu sei que a maioria não. Paulo está aqui essencialmente dizendo que na realidade da igreja, o isolamento e a indiferença deveriam ser impossíveis, pois a dor de um é a disfunção do todo. Coisa interessante, né, queridos? A igreja, ela foi planejada por Deus. Se você pegar o capítulo 12 de 1 Coríntios ou o capítulo 4 de Efésios, você vai perceber isso muito claramente. No capítulo 4 ele diz que é a justa operação de cada membro que torna, que faz o crescimento da igreja. Quando todos se envolvem, que a igreja realmente funciona como deveria funcionar. O que a gente percebe hoje na realidade da igreja é que a igreja ela é um pouco disfuncional. Por quê? Porque algumas poucas pessoas estão carregando todo o fardo de levar adiante a obra do Senhor, enquanto que muitos estão ali estagnados, estão ali meio que indiferente à necessidade, né? É como se alguns membros do meu corpo dissessem: essa semana a gente não vai fazer nada, quem quiser que se virem, tá? Nós vamos aqui só curtir, a gente vai descansar, nós não vamos cumprir o nosso papel, o restante que se virem. É tão absurdo quanto isso, mas a gente percebe que essa é uma realidade que, infelizmente, é sentida, é vivida pela igreja. E nesse aspecto, querido, nesse aspecto, por vivermos dessa indiferença, por vivermos essa distância uns dos outros, a gente quase não percebe a dor do próximo, sabe? Porque essa é a questão que eu quero tocar aqui no caso. O significado dessa declaração aqui de Paulo para a igreja se manifesta em pelo menos de três maneiras. Eu queria que você entendesse isso aqui, tá bom? Primeiro, a gente fala aqui de uma unidade orgânica espiritual. A igreja não é apenas um grupo de pessoas ou uma organização. Ela é um organismo vivo, unido pelo mesmo Espírito Santo. Portanto, o sofrimento de um crente não deveria ser um problema isolado, mas uma condição do corpo inteiro. Vou repetir, querido. Nós não vivemos isso como nós deveríamos viver. E eu sei que há alguns motivos. Um deles eu já citei, é essa indiferença de algumas pessoas em relação à igreja. Elas se isolam tanto do convívio com os outros que elas passam despercebidas. Eu vejo na igreja essa realidade, né? Os irmãos aqui da Carol sabem. Tem pessoas que quando aniversariam, todo mundo vai lá e parabeniza. Tem outras pessoas que você quase... Sabe por quê? Porque elas se distanciam demais, elas se afastam demais, elas perdem o contato, se isolam. Eu tenho um colega que dizia, né, que quem se isola é porque não quer ser visto, e quem não é visto não é lembrado. E de fato ele tem razão nisso. Então a gente aponta isso como um motivo, sabe? Porque nós deveríamos, como igreja, amar uns aos outros de tal forma, convivermos próximos de tal forma, desfrutarmos da comunhão, da presença, que quando um desses irmãos adoecer, quando um desses irmãos começar a faltar no culto, imediatamente alguém vai atrás porque sentiu falta, ele não está no culto hoje, ele não está na célula. O que aconteceu com o irmão? Liga, manda uma mensagem, passa na casa. Deveria ser essa a nossa postura como igreja. Eu sei que isso não é um fato como deveria ser, né? Porque deveria ser um fato comum, normal, natural na vida da igreja, queridos. Veja, assim como uma dor de dente ou uma febre afetam a capacidade de concentração, o humor e a energia de todo o corpo humano, a dor, seja ela física, emocional, espiritual ou financeira, de um membro da igreja deve causar uma reação de alerta, preocupação e dor nos demais. Paulo exige que a união seja tão real a ponto de gerar
essa partilha do fardo. Novamente, nós estamos vivendo uma unidade, uma união, uma comunhão tão intensa que qualquer coisa que aconteça com um de nós será sentida pelo restante, de tal maneira que o restante será levado a fazer alguma coisa para socorrer o irmão que está passando pelo problema. Deveria ser essa a postura da igreja como um todo, queridos. Eu tenho consciência de que tem igrejas muito grandes que não podem ser vivido isso dessa forma, mas até as igrejas grandes, hoje, elas se relacionam em pequenos grupos. Ah, o nome que se dá para isso não importa, é célula, pequeno grupo, grupo de estudo, eu não sei. Mas mesmo uma igreja grande, ela se reúne, ela tem ali os grupos de interesses e dentro desses grupos deveria haver essa comunhão intensa e essa preocupação uns com os outros, tá? Se a igreja é pequena, é mais fácil de lidar, né? Mas o fato é que por sermos igreja, por sermos corpo de Cristo, deveria haver, queridos, essa preocupação com aquele que sofre, tá bom? Outra coisa aqui, outra característica aqui dessa manifestação da igreja em relação ao fato da pessoa doente é que a igreja deveria ter empatia, né? E deveria cuidar uns dos outros. O sofrimento compartilhado, ele é o oposto do individualismo. A frase aqui de Paulo é uma ordem implícita para a ação e a empatia. Se você olhar aqui, ele afirma que, no versículo 25, né? Ele afirma que Deus organizou o corpo a fim de que não haja divisão no corpo, mas sim que todos os membros tenham igual cuidado uns pelos outros. Percebe? A ideia da igreja, a ideia de ser corpo é esse cuidado uns pelos outros. A dor do outro exige que o membro com saúde se mova para cuidar do membro ferido, querido. É essa a ideia. O sofrimento de um membro da igreja deve interromper, vou colocar aqui, deveria, o sofrimento de um membro da igreja deveria interromper a rotina dos demais, levando-os à oração, ao socorro prático e ao consolo, cumprindo o mandamento de carregar as cargas uns dos outros. Levai os fardos uns dos outros, diz a palavra do Senhor. Cuidem uns dos outros, amai-vos uns aos outros. Eu poderia continuar citando os textos aqui que fala desse cuidado que nós devemos ter uns com os outros. E também, querido, aqui eu trato dessa questão da importância de cada membro, tá? Quando Paulo enfatiza que o sofrimento de cada um, ele reforça a indispensabilidade de cada parte. O sofrimento de um membro, por menor que seja, afeta a funcionalidade do corpo. A igreja não pode operar plenamente se um dos seus membros está ferido, desanimado ou até mesmo ausente. E a gente sabe disso, né? Novamente, querido, eu sei que se você olhar para o Brasil, você vai encontrar igrejas que estão funcionando, né? Funcionando bem, crescendo. Mas isso é a exceção, não é a regra. No geral, a igreja não vai bem. E não vai bem porque os membros do corpo não estão cumprindo o seu papel, não estão exercendo o seu papel. Eu vou abrir aqui rapidinho em Efésios, no capítulo 4. É um texto bem conhecido, mas muito, muito interessante, querido. Muito realista, na verdade. Olha só o que o texto diz. Mas segundo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, de quem todo o corpo, bem ajustado e consolidado pelo auxílio de toda a junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o próprio aumento para a edificação de si mesmo. Sabe, faz parte da nossa identidade sermos irmãos, sermos homens e mulheres de Deus que vivam uma intensidade de comunhão, um prazer de estar junto, porque essa é a identidade que Deus nos deu. Nós somos membros uns dos outros, nós estamos conectados. Quando nós nos desvinculamos, quando nós nos isolamos, nós perdemos a nossa identidade. Nós deixamos de lado aquilo que nós somos criados para ser. E isso, querido, não tem como. Isso vai afetar a igreja, vai afetar o crescimento da igreja, vai afetar o desenvolvimento da igreja, vai afetar a própria vida daquele que se ausentou. E vai afetar a igreja como um todo, porque aquele membro que está isolado, aquele membro que está ali vivendo indiferente, ele deixa de cumprir o seu papel e deixando de cumprir o seu papel, a parte dele no corpo fica de lado.
entende? Ele, de certa forma, ele vai aleijar a obra de Deus porque ele resolveu se afastar. É algo bem curioso, querido. É algo bem curioso. Nós somos corpo de Cristo. Essa é a nossa identidade. Nós somos filhos, membros, conectados uns aos outros para servir e para ser servido, porque é isso que a igreja faz. Ela serve e ela é servida, tá? Ela cumpre o seu papel. Ela socorre e ela é socorrida. Sem isso, querido, nós não funcionamos como nós deveríamos funcionar. Tá bom? Deus abençoe vocês.